achará o seu valor, excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Olá, bom dia irmãs, bom dia queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Segunda-feira, graças ao Senhor, estamos iniciando mais uma semana aqui com vocês, que maravilha! E hoje, 26 de janeiro, vamos desfrutar de mais provérbios. Como sempre, o programa Mães Amorosas inicia com provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje fala assim: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Provérbios 5, 12 e 13. E temos como título: não arruine sua vida. Esse texto é do livro Dias Mais Sábios, da editora Árvore da Vida. O contexto do provérbio de hoje ainda é sobre se afastar da mulher adúltera para não perder a honra nem dar aos seus anos cruéis, pois esse caminho pecaminoso arruinará sua vida, fará perder os seus bens e o fruto do seu trabalho. E no final de sua vida, quando se consumirem a sua carne e o seu corpo, dirá: por que aborreci o ensino? E por que desprezei a disciplina? Não escutei a voz de quem me ensinava, nem dei ouvidos aos meus mestres. Portanto, hoje, se ouvir a voz do Senhor por meio das pessoas que querem o seu bem, ainda dá tempo de se arrepender e voltar ao caminho da vida. Moisés teve a vida que todo jovem gostaria de ter. Tudo o que desejasse poderia obter, mas ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11, 24 e 25. E José, que era formoso de porte e de aparência, foi assediado pela mulher de seu senhor, Potifar, para que se deitasse com ela. Recusou-a e foi lançado à prisão por uma mentira dela. Gênesis 39. No fim da vida deles, Moisés foi grandemente usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, e José se tornou um grande governador do Egito. Ao se guardar dos prazeres da carne, você também será um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Amém? Senhor Jesus, até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Giovana Maria Ramos Coutinho. Bom dia, Jesus é nosso Senhor. Vamos começar mais uma leitura do Alimento Diário da série Gênesis, o Princípio, cujo título é Ser Governado pela Palavra. Autor Pedro Dong, da editora Árvore da Vida. A leitura bíblica encontra-se em Mateus 24, do 37 ao 44. Nós estamos na terceira semana, segunda-feira, e o ler com oração está em Mateus 24, 44, que diz: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É um alerta, né? Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, 44. Senhor Jesus, o Senhor está nos alertando hoje. Ó Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida dos seus.
Ó Senhor Jesus, o Senhor está pedindo para nós ficarmos apercebidos, porque a hora em que não cuidarmos, o Filho do Homem virá. Senhor, nos ajuda a cuidar, nos ajuda a ser apercebidos. Ó Senhor Jesus, pois só o Senhor sabe o tempo e a hora exata do seu retorno. Ó Senhor Jesus, e o Senhor encabeça a igreja para estar apercebida, estar cuidando, Senhor, para que nós possamos ter a vida plena do Senhor em nós, estar apercebido para a vinda do Senhor. Esta semana veremos sobre o dilúvio, compreendendo o significado espiritual das águas e sua relação com o batismo. Também aprenderemos o que representa entrar na arca e a experiência dos seus 3 pisos. Entenderemos por que Noé soltou um corvo e uma pomba e qual foi sua primeira atitude ao sair da arca. Além disso, acompanharemos a linha temporal dos acontecimentos desde sua entrada na arca até sua saída e veremos como tudo isso se relaciona com os dias de hoje. Jesus nos advertiu que sua vinda será semelhante aos dias de Noé, conforme está escrito em Mateus 24, 37 e 39, que diz: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, Senhor Jesus. À primeira vista, essas palavras parecem ser uma advertência geral a toda a humanidade, mas, em essência, elas são dirigidas principalmente à igreja, aos filhos de Deus. Devemos estar apercebidos e não viver dias tranquilos, como se nada estivesse acontecendo. A vinda do Senhor está bem próxima e com ela virá também o seu julgamento. Nada do que fazemos passará despercebido diante de Deus, diante dele. Nos dias de Noé, todos comiam e bebiam, casavam e davam em casamento. Em outras palavras, viviam uma vida normal, como se fosse qualquer outro dia. Entretanto, nos dias anteriores ao dilúvio, Noé era o pregador da justiça, chamando a geração perversa ao arrependimento. Infelizmente, ninguém ouviu sua pregação. Ó Senhor Jesus, ninguém ouviu sua pregação. Só quando o dilúvio chegou, todos perceberam a gravidade da situação, mas já era tarde, porque foram levados pelas águas. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Por isso, querido ouvinte, estejamos apercebidos, ó Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 24, lemos: Então, 2 estavam no campo, e um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixado outra. Isso está em Mateus 24, 40, 41. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Esses versículos referem-se a você e a mim. Jesus nos mostra que no momento de sua vinda, 2 poderão estar lado a lado, vivendo a mesma rotina, mas um só será levado, arrebatado, enquanto o outro será deixado. Isso acontecerá no arrebatamento dos vencedores. O Senhor continua em Mateus 24, 42, 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos. Por quê? Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ó Senhor Jesus, portanto, mesmo na vida cotidiana, ao trabalhar, formar uma família, cuidar dos filhos, mantenhamos-nos vigilantes e nos salvemos do dilúvio.
Após a queda do homem, quando Adão desobedeceu a Deus, por ter dado ouvidos à voz de Eva, que fora enganada pela serpente, Deus anunciou uma luta entre reinos. Ele fala em Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti, Deus está falando com a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A luta entre dois reinos é entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência da serpente é toda a humanidade caída. Ó Senhor Jesus, contaminada pelo veneno do pecado. Ó Senhor Jesus, quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o veneno da serpente foi injetado neles. A partir de então, o homem tornou-se caído e com o DNA do diabo. Isso é muito grave. Todo homem caído possui a natureza pecaminosa do diabo, Senhor Jesus. Porém, mesmo diante desse cenário, Deus prometeu enviar o descendente da mulher para salvar o homem dessa situação. Aleluia! Louvado seja Deus! Esse descendente é Cristo, concebido pelo Espírito Santo, nascido de uma mulher, mas sem participação do homem. Ele veio ser nosso Salvador. Graças a Deus pela morte de Cristo na cruz. Ali, ele derramou seu sangue, realizou eterna redenção e nos resgatou de volta para Deus. Pelo derramamento de sangue, Deus perdoou nossos pecados. Essa morte na cruz também crucificou o velho homem, aquele que carrega o DNA do diabo. O velho homem também morreu na cruz. Hoje vivemos pela vida de Deus em nós. Somos seus filhos e pela ressurreição de Cristo recebemos uma nova vida. Vivemos em novidade de vida. Se continuarmos vivendo na carne, viveremos pelo velho homem, pela velha natureza de Satanás. Mas fomos redimidos, pertencemos a Cristo e somos sua igreja. Ó Senhor Jesus, pertencemos a Cristo e somos sua igreja. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os 120 galileus que estavam reunidos e a igreja foi gerada. A partir daquele momento, a vida de Deus passou a habitar em seu povo, dando início a uma história que atravessa quase 2000 anos. Hoje somos a continuação da igreja. Ó Senhor Jesus, que começou no primeiro século. Entretanto, o reino de Deus ainda não é totalmente estabelecido na terra. Cristo precisa governar sua igreja para, a partir dela, encabeçar todas as coisas. Por isso, o tempo que nos resta é curto. É hora de nos sujeitarmos ao governo de Cristo em nossa vida, para que sejamos cooperadores na preparação de sua vinda e nos estabelecimento pleno de seu reino. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus, que nessa leitura nós possamos ganhar luz, direção, sermos admoestados enquanto é tempo, orarmos e fazermos o nosso grito de guerra que vai nos levar a compreender essa leitura que o Senhor quer nos salvar em todo o tempo. Ele quer que nós estejamos apercebidos, Ele quer que nós estejamos vigilantes, pois esse mundo, ele vai tentar nos desviar o olhar de fato da vinda do Senhor. Mas o que o Senhor quer é filhos que estão realmente vigilantes e que possam realmente ser cuidados pela palavra de Deus como igreja. Jesus é o Senhor, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. Jesus é o Senhor. Vamos imergir na videira de Deus? Ó. Somos ramos frutíferos da videira de Deus, da videira de Deus, da videira de Deus. Somos ramos frutíferos da videira de Deus, da
na videira de Deus, na videira de Deus. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, queridas irmãs. Feliz segunda-feira, feliz semana para todos vocês. Estamos começando a leitura bíblica de hoje. Irmã Lene e eu estamos aqui para ler com vocês a Bíblia uma vez por ano, né? Nós já lemos vários anos juntos aí, né? Com as irmãs. E estamos cumprindo mais esse voto, né? No ano de 2026, de ler a Bíblia esse ano todo também, né? Então, seguindo o nosso roteiro, nós hoje estamos lendo Êxodo a partir do capítulo 2. Vamos orar? Senhor Jesus, que o Senhor abra para nós a leitura de hoje, que nós possamos ver além do conhecimento, que nós possamos ganhar da palavra e desfrutar da Tua presença. Também nós pedimos pelo Teu sangue precioso sobre nós, que o Senhor lave-nos e limpe de todo pecado, e que essa água que vai jorrar da palavra possa também nos santificar, nos guardar, nos firmar, ou nos encher. Senhor, a palavra entra dentro de nós e fale conosco. Amém. Aleluia. Então vamos à nossa leitura bíblica de hoje. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 11, e vamos ler até o capítulo 3, versículo 22. Está bem curta hoje a nossa leitura. Nós temos as notas também, né? Vamos lá então. Moisés foge do Egito. Versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também um certo egípcio que espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. O sofrimento do povo, versículo 23. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Deus fala com Moisés.
capítulo 3, versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver se essa grande vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias.
Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. E assim vocês despojarão os egípcios. Então, a nossa leitura vai só até aqui. Agora vamos às nossas notas. Nota 2, de 11 a 12. A cautela de Moisés indica que sua ação foi deliberada, matou, traduz a mesma raiz da palavra para espancar e espancando. Em outras palavras, o egípcio estava batendo em um hebreu bateu em outro hebreu, e Moisés bateu no egípcio, mas com um resultado diferente. Escondeu traduz uma palavra usada, às vezes em contextos que envolvem enterrar alguma coisa. Então, Moisés viu um egípcio espancando um judeu e também viu 2 judeus brigando, se espancando, né? Então, quando José viu o egípcio batendo no judeu, no hebreu, ele tomou as dores do hebreu e o defendeu, e o matou, e o enterrou, certo? Então, aqui, essa palavra escondeu, traduz essa palavra usada, às vezes, em contexto que envolve enterrar alguma coisa. Ela é diferente da palavra usada nos versículos 2 e 3, acerca da ação da mãe de Moisés ao escondê-lo, né? Nota 2, 13 e 14. Moisés expressou surpresa ao ver que 2 homens dos hebreus estavam contendendo. Então, este incidente é evidente que a libertação dos israelitas do Egito exemplifica a fidelidade e a graça de Deus. Ela não ocorreu por serem todos eles pessoas boas e merecedoras. Ele foi criticado pelo próprio hebreu, né? Não é verdade? Os 2 estavam brigando. Você vai fazer com a gente o que você fez com o egípcio? Vai matar a gente, vai pôr na areia? Né? Então, a gente viu aqui que Moisés viu o povo que era escravo sendo espancado, né? Um homem sendo espancado por um egípcio. Então, ele tomou as dores do egípcio, ele tomou as dores do hebreu e, defendendo, bateu no egípcio e acabou matando ele. Então, o enterrou na areia. E no dia seguinte, logo no dia seguinte, ele sai de novo e vê 2 hebreus brigando. Então, ele repreende. Por que você está espancando o seu próximo? Porque eram 2 hebreus brigando. Então, o homem respondeu: quem pôs você sobre príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como você matou aquele egípcio? Então, você vê que situação, né? Ele foi defender os 2, né? Trazer luz ali para eles, né? Por que vocês estão brigando se vocês são irmãos, se vocês são hebreus, né? E o próprio hebreu, e um dos hebreus, né? Questiona ele. Você vai querer me matar como você matou o egípcio? Então, ele percebeu que o que ele fez tinha sido visto por outras pessoas. Então, ele foge. Nota 3, versículos 11 a 12. Então, Moisés está pastoreando ali o rebanho de ovelhas quando ele viu uma sarça. E esse arbusto, né, pegava fogo, mas não se consumia. E então ele achou aquilo muito curioso e se aproxima, né, da sarça. E ouve alguém chamá-lo pelo nome. Isso é algo fantástico, né? Nota 3.6. A possibilidade de perigo implícito no contato do ser humano com Deus é refletida em toda a Escritura. Este lugar era santo, ali onde Deus apareceu, ali onde Deus apareceu a Moisés, era um lugar santo. Não em virtude de alguma qualidade a ele intrínseca, mas por causa da presença de Deus, né? E da atividade de Deus. Este lugar era santo.
O tabernáculo seria um lugar separado pela presença de Deus, né? O tabernáculo, assim como o tabernáculo seria também um lugar santo, né? Ele é separado do mundo, né, pela presença de Deus, né? Então, esse Deus se revela, né? Eu sou o Deus de teu pai. Associava-se este evento ao passado, tanto por mencionar os patriarcas, como pelo fraseado da declaração, né? Ela também possuía o tom de um pronunciamento formal de um rei. Então, o Senhor mostra para ele o que ele quer que Moisés faça, né? Que tire o seu povo do Egito. Então, Moisés questiona: quem sou eu, Senhor, para fazer isso? Né? Então, nota 3, 11 e 12. A pergunta de Moisés, quem sou eu, nos faz lembrar a pergunta que um dos hebreus fez a Moisés no capítulo 2, versículo 14. Quem te fez príncipe e juiz sobre nós? Então, a resposta a essas perguntas não tem nada a ver com a criação ou as habilidades de Moisés. A promessa do Senhor a Moisés é esta: certamente estarei contigo. Depende para seu valor de quem é o Senhor. O importante é que ele está presente porque ele quer e tem capacidade para agir. Então, esta promessa deu a Moisés a base para a autoridade que antes lhe faltava, né? Estão dizendo, quem sou eu? Eu não sou nada, né? Mas o Senhor falou, eu vou estar contigo. Então, aí agora mudou de figura. Agora, ele sabia que Deus estava com ele, né? E isso ia fazer toda a diferença, certo? O eu sou estava com ele, né? Então, ele pergunta, né? Quem é o Senhor, né? Então, vão me questionar lá, vão falar, quem que te enviou? Aí o Senhor fala para ele, o eu sou te enviou. Responda isso, né? Então, nota 3, 13 e 15. Eu sou. Usam o mesmo verbo hebraico usado na promessa de Deus. Certamente estarei contigo, no versículo 12. Então, eu sou aquele que estará... Eu sou Deus, né? Aquele que estará contigo. Nota 3,16. O nome Yahvé, o Senhor, está ligado etimologicamente ao verbo hebraico ser, eu sou. Está ligado ao verbo ser, que aparece na forma tão proeminente nos versículos 12 e 14 do capítulo 3, né? Yahvé não era um estranho, ele era o Deus dos pais de Abraão, Isaque e Jacó. 4 séculos no Egito não tinham anulado as promessas feitas a eles e a sua descendência. Os hebreus ficaram 430 anos no Egito, mas todo esse tempo não anulou as promessas que o Senhor tinha feito para Abraão, Isaque e Jacó, que era de dar-lhe uma terra, né? Uma terra como herança, Canaã. Então o Senhor Deus mostra a Moisés que ele vai ter resistência, né, para tirar o povo de lá, que eles só vão sair de lá porque Deus irá intervir. Essa terra ficaria a 3 dias de jornada, né? Nota 3,18. 3 dias de jornada para que sacrifiquemos era um pedido razoável, uma vez que outros grupos de escravos no Egito recebiam permissão para caminhadas semelhantes a fim de adorar outros deuses, né, os seus deuses. Alguma coisa a respeito dos sacrifícios israelitas era repugnante aos egípcios. Uma jornada de 3 dias no deserto os faria desaparecer de vista. Então, eles permitiam que outros escravos fossem adorar os seus deuses, mas não permitiria que Israel fosse. Mas o Senhor diz, ele os deixará ir. Nota 3:20. Ambas as orações, estenderei a minha mão e ele vos deixará ir. Usam uma forma do mesmo verbo hebraico, fazendo uma ligação firme entre causa e efeito. Quando a mão de Deus entrar em ação, os israelitas sairão do Egito. A disputa seria entre a mão do Senhor
e o poder da mão dos egípcios, como personificado pelo faraó. Então o Senhor garante que eles vão sair e não vão sair de mãos vazias, né? As mulheres vão pedir ao seu vizinho ouro, prata, roupas, né? E despojarão os egípcios. Então, essa foi a nossa leitura de hoje, né? E com as notas referentes aos versículos que a gente leu. Amadas, esse Deus é maravilhoso, né? Não é verdade? E assim que ele se mostra para Moisés, ele já fala tudo que ele intenciona fazer, ele abre o coração para Moisés, né? E vejo mais uma vez o Senhor contando com uma pessoa, né? Abrindo seu coração para uma pessoa, contando todo o seu plano, né? Para tirar o povo do Egito. Então, amanhã a gente vai continuar lendo, né? E agora a irmã Lene dá continuidade à nossa leitura de hoje com Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Foi um prazer estar com vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs. Bom dia, queridas ouvintes. Mais uma vez, né? Com a leitura bíblica, continuando o dia de hoje, dia 26 de janeiro. Hoje vamos ler Salmos, capítulo 22, versículo 1 ao 18. Provérbios, capítulo 5, do 7 ao 14. E o Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14 até o 27. Então, vamos ler os Salmos, que hoje fala de um grito de angústia e um sinal e um salmo de louvor. Um grito de angústia e um salmo de louvor, de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um saco de barro, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Agora vamos ler Provérbios. Provérbios 5, do 7 ao 14.
E agora, filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho desta mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida, você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Amém? Agora vamos ler Mateus 17 a partir do 14, que fala assim: a cura de um menino. Ontem lemos a confissão de Pedro, tome sua cruz, né, e a transfiguração de Jesus e a vinda de Elias. Hoje vamos ler a cura de um menino. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na terra. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé de vocês têm. Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Jesus paga imposto. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, e os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as suas dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, joga um anzol e puxa o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda, porque essa moeda pegue essa moeda
e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Amém? Grande lição para Pedro. Não falar coisas precipitadas. Ele falou que o Senhor paga imposto, então vai pescar, vai procurar. Senhor Jesus, amém. Tenha uma excelente semana, um excelente dia. Bom dia. Esquadrinhas meu andar, Senhor, meus pensamentos, e dos meus caminhos tens conhecimento. Adiante, atrás, me cercando estás, elevado sobremodo é maravilhoso para mim demais. Espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito. Se subir aos céus, lá estás, ó Deus. Se fizer da minha cama um mais profundo abismo, lá estás, ó Deus. Leva-me ao rio que do trono de Deus, rio que cura e que vida me atribui. Venha de graça quem tem sede, pois beber águas de vida para se satisfazer. Mostra-me o rio onde possa repousar. Senhor, eliminar, tira os pecados e a má religião. Se me restringe, sonda e prova com tua unção. É certo que me cobrirão trevas tão fortes, e a luz ao meu redor fizesse noite. De te me esconder como vou poder, pois a noite para ti, Senhor, é como o dia, soberano Rei. Ó, formaste-me de modo